Ontem, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, fez a apresentação de números da pesquisa sorológica na cidade, mostrando como é que está o comportamento do coronavírus, o novo coronavírus, aqui na capital. Nós preparamos alguns dos dados que foram levantados ao longo desse tempo, que mostram um pouco de como é que está a evolução do contágio da doença aqui nessas últimas semanas, ou nas semanas mais agudas, né, dos casos no ano de 2020. Aqui nós temos um levantamento das síndromes gripais por semana epidemiológica. Veja, aqui é a evolução do gráfico que mostra como é que foi o número de casos registrados de síndromes gripais na cidade de Teresina. Se você pega, por exemplo, lá do dia 15 e 20 de março, a semana que é a semana de número 12, né, entre 15 e 20 de março, você tinha 134 casos e ele vem numa escalada, vem numa subida até o topo, quando foram registrados 20.016 casos, na semana de número 26, entre os dias 21 e 27 de junho. Portanto, foi no mês de junho que se registrou o maior número de casos. E aí ele começa numa descida gradual até a semana 25 a 31, que é a semana em que estamos, de outubro, onde foram registrados 2.396 casos. Isso das síndromes gripais. Quero que você preste atenção nesse formato do gráfico, tá? Aqui do síndrome respiratória aguda grave. Na semana 18, lá no mês de maio, haviam 56 casos de síndrome respiratória aguda grave. E vem um crescimento, foram registrados 9.913 ao longo dessas semanas, chega aqui a 766 casos. O topo é a semana de número 26, entre 21 e 27 de junho. E aí, mais uma vez, vem numa descida gradual até a semana em que estamos. Ou seja, uma redução gradual no número de síndromes respiratórias agudas graves que foram registradas aqui na cidade de Teresina. Vamos ao próximo dado. O número de mortes de residentes por semana epidemiológica em Teresina. Veja, o número de mortes provocadas pela Covid-19, até aqui, 1.099 mortes. Na semana número 13, lá em março, haviam poucos casos registrados. Começa, então, uma elevação dos dados, dos números, até chegar aqui nessa fase que seria o topo, na semana 27, 28, 29. Seria mais ou menos ali no dia 12 a 18 de julho, se registrou o ápice de mortes, 89 mortes. E aí, mais uma vez, começa a descida gradual do número de mortes entre os residentes em Teresina. Entre os que não são residentes em Teresina, os óbitos dos não residentes por semana epidemiológica, o gráfico é um pouco parecido. Na semana de número 30, 28, e semana de número 31, 32, 33, e na semana 34, na semana 33, perdão, você tem um número de 40 mortes dos não residentes. Né, quase igual ao valor da semana número 28, ou seja, lá pelo mês de agosto. E também, mais uma vez, começa uma descida até chegar aqui à semana onde nós estamos. Se você pegar o máximo de mortes que houve nesse período, foi de 65% de queda, se comparado com o período que estamos vivendo agora. E aí, olhando os gráficos, fica uma questão. Nós estamos nos livrando da Covid-19? Nós estamos tomando medidas que estão protegendo a população? O ápice já passou, como nós vimos aqui no gráfico, já ficou para trás, agosto, junho. Para falar a respeito deste assunto, nós estamos recebendo aqui o prefeito de Teresina, Firmino Filho, que já está aqui conosco. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Depois de um longo período, né, de distanciamentos sociais, o senhor, mais uma vez, voltando aqui ao Jornal do Piauí. Antes de mais nada, boa tarde. Seja bem-vindo, prefeito. Boa tarde. Como é que o senhor olha para esses gráficos, esses números? Que interpretação pode ser feita em relação à Covid-19 em Teresina? Basicamente, nós tivemos, a partir de março, a chegada dessa grave crise na nossa cidade. E acredito que esses gráficos mostram justamente a evolução dessa doença. Então, nós podemos, através dessas várias medidas, descrever o processo que aconteceu e está acontecendo na nossa cidade. O nosso grande desafio no início era ter boas informações para que nós pudéssemos tomar boas decisões. Então, lá ainda no mês de março, início de abril, aí meados de abril, a gente formou um sistema de informação para monitorar essa doença. Não apenas a sua evolução, aí nós monitoramos, por exemplo, síndromes gripais, ou seja, todas aquelas consultas feitas na rede pública, rede privada, de pessoas que procuravam com sintomas relacionados à gripe. Garganta, doendo, dor de cabeça, tosse, febre. Monitoramos essa série, esses dados. Monitoramos também a quantidade de pessoas que
procuraram com essas síndromes, mas agravaram esse processo e tiveram que, eventualmente, ter algum tipo de atendimento mais especializado, tiveram algum tipo de internação. Então, chama-se síndrome respiratória aguda grave. Então, monitoramos todo esse processo. Monitoramos também a relação do que aconteceu em termos de óbitos em cada uma das regiões da cidade, em cada bairro da cidade. Então, nós temos a evolução dia a dia, semana a semana, mês a mês. E não menos importante, nós monitoramos a situação dos leitos clínicos, quantos leitos estavam ocupados, quantos desocupados, quantos foram crescidos ao longo do tempo, qual a taxa de ocupação, assim como também monitoramos todo o processo de ocupação das UTIs. Quantas UTIs existiam, quantas estavam ocupadas, quantas estavam abertas, com a taxa de ociosidade ou taxa de ocupação. E não menos importante, tivemos também monitoramento da testagem da população como um todo e daquilo que foi rastreado a partir da testagem positiva. Então, esses 7 grandes indicadores foram fundamentais para que nós pudéssemos ver a evolução da doença, acompanhar, monitorar intensamente essa doença e para que nós pudéssemos tomar as medidas que sejam necessárias. Então, o que a gente pode perceber? Essa doença veio em meados de março, ela evoluiu rapidamente, chegou ao seu pico aí, em termos de infecção aí, no final de junho, aí provavelmente entre o São João e o São Pedro. De lá para cá, em julho caiu, agosto caiu, setembro caiu e também agora em outubro continua com tendência de queda. E eventualmente foi justamente essa queda que nos permitiu uma retomada de alguma normalidade. E é importante perceber, o formato dessa curva epidemiológica, ela é a mesma. Basicamente, nós vimos ali os 3 gráficos. As pirâmides parecem, né? 4 gráficos ali que a gente viu. 4. Então, 4 gráficos. Basicamente, eles têm o mesmo formato. Não é uma curva normal, que parece um sino. Basicamente, parece um elefante sentado, deitado, com a tromba à esquerda. E o restante, ou seja, você tem rapidamente um crescimento da doença, ela chega a um pico, depois ela vai decrescendo numa velocidade menor que ela acendeu, mais lenta. Mas ela continua gradativamente a cair. Então, qual a dinâmica da doença? Basicamente a questão da imunização. Quando chegou o vírus na cidade, ninguém tinha anticorpos, ninguém tinha a defesa contra, nenhum organismo tinha essa defesa. Então, ao longo do tempo, cresceu a quantidade de pessoas contaminadas, as pessoas que tinham algum tipo de defesa, ou criaram anticorpos, no caso do IgG, ou eventualmente tinham outro tipo de imunidade, ou imunidade celular, ou eventualmente algum tipo de imunidade cruzada. Então, você nota claramente que o pico foi no final de junho, mas já a partir de 10, 15 de julho, nós começamos o processo de reabertura econômica, que se acelerou drasticamente em agosto. Ou seja, todo o processo de retomada da atividade econômica, de reabertura, do comércio e tudo mais, tudo isso foi feito de forma segura, de sorte que não houve nenhum tipo de recrudescimento da doença. Né? O gráfico mostra que retomou-se a atividade econômica, mas não houve uma subida no número. Exato. Então, essa é uma questão, quer dizer, que está bastante claro. E quando a gente compara também com as curvas epidemiológicas de outras cidades do Brasil, de outras capitais, está tudo disponível aí na internet. Quando a gente compara, por exemplo, com a curva epidemiológica de outras cidades da Europa, dos Estados Unidos, a gente vê claramente esse comportamento, né? Quer dizer, é como se fosse a imagem do elefante deitado, né? Que é aquela coisa, a curva, a ascensão rápida e depois o decréscimo lento. Agora, é importante prestar conta da população dessa evolução, né? Porque ao longo do tempo a gente tem monitorado, né? E esse monitoramento não parou em nenhum momento, né? Em nenhuma semana, em nenhum dia. Quer dizer, a gente tem monitorado e é isso que tem nos permitido dizer que as retomadas, ou econômica, ou cultural, ou de qualquer tipo de retomada que venha a ser feita, até agora não teve nenhum impacto positivo. Pelo contrário, nós fizemos uma pesquisa sorológica nesse final de semana e constatamos que aproximadamente 183 mil pessoas estão positivadas, têm um anticorpo. Dessas 183, 160 mil já estão na sua fase passiva, ou seja, têm um anticorpo e já estão imunizadas. Então, tem 160 mil pessoas que já estão imunizados e, ao mesmo tempo, tem 23 mil que estão com o IgM. E essas 123 mil, na realidade, constituem aquelas que estão infectadas nesse exato momento. Por que a doença ela não se propaga mais como se propagou no início? Basicamente porque essas 163 mil pessoas, elas imunizadas, elas formam como que uma barreira para a expansão do vírus. E essa barreira, e esse crescimento dessa barreira que faz com que essa curva
cresça rapidamente, mas depois ela tem muita dificuldade em se expandir. E não é apenas isso, não é apenas a quantidade de pessoas que já têm anticorpos, que já têm IgG contra esse coronavírus, mas também existem outros tipos de imunidade, né? Se fala, por exemplo, da imunidade celular, que é uma imunidade genérica e que aparentemente acontece muito. Por exemplo, no meu caso, eu tive a doença, foi confirmado, mas eu não criei anticorpos. Então, a minha situação, quer dizer, ela, na realidade, eu não entraria nem naqueles 160 mil lá que tiveram anticorpos IgG. Na realidade, minha imunidade foi de outro tipo. Ou, eventualmente, minha imunidade foi uma espécie de imunidade cruzada, ou seja, no meu organismo tem algum tipo de anticorpo contra um determinado vírus que serviu também para combater o corona e, portanto, essa imunidade, a imunidade que nós temos na cidade, ela é bem acima desses 160 mil pessoas que estão com anticorpos. Então, ela deve ser bem maior e nós não temos como estimar. Provavelmente é um número bastante significativo, tanto é que essa curva, né, ela continua a cair, apesar do grande crescimento, da grande quebra do isolamento social. Então, esta é a realidade da evolução da doença. Teresina está segura, então, na avaliação do senhor? No momento, a gente pode dizer, primeiro, que a evolução da doença, ela mostra um decréscimo, ela está com tendência à queda. Segundo ponto importante, a nossa rede hospitalar. Nós já chegamos a ter quase 400 leitos de UTI. Hoje a gente reduziu já em 55% o total desses leitos e mesmo assim a taxa de ocupação dos leitos de UTI está só na metade. Então, dizer hoje, por exemplo, que hoje existe uma capacidade ociosa de leitos de UTI destinados para a Covid. Segundo ponto importante, leitos clínicos. Na realidade, nós reduzimos quase 60% a quantidade de leitos clínicos dedicados exclusivamente para a Covid. Por exemplo, o governo do estado já fechou o Verdão há algum tempo. Eu fui, na semana passada, lá no Hospital Padre Pedro Bausa. E lá nós temos possibilidade de 80 leitos. E lá só tinha 19, 20 pacientes. Lá no Monte Castelo, que tem 50 leitos, o que acontece lá? Basicamente, tinha 18, 17 pessoas internadas. Ou seja, existe uma capacidade ociosa muito significativa. Da mesma forma, no Hospital João Claudino, né, que é um hospital só de leitos de UTI. Tem um potencial de 60, e lá a ocupação está em torno de 22, 24. O hospital fica perto do HUT. Perto do HUT, é um anexo do HUT, só composto de UTIs, que foi criado exclusivamente, né, hospital de campanha, exclusivamente para essa questão do enfrentamento da Covid. Então, não apenas a doença está em queda mês após mês, essa queda ela não foi tão rápida quanto a ascensão, mas ela é verdadeira, ela continua a existir, como também a capacidade hospitalar de dar assistência a quem eventualmente esteja sido contaminado, essa capacidade ela está, apesar de ela ter decrescido ao longo do tempo, nós já perdemos mais de metade dessa capacidade hospitalar, tanto em termos de leite de enfermaria quanto de leite de UTI, apesar de ela está ociosa, apesar de ter sido reduzida ao longo do tempo. Então, nós não temos a dificuldade de dar assistência no momento. Porque o grande desafio, quer dizer, vamos lembrar um pouco lá no passado, o grande desafio quando chegou essa doença era que essa doença rapidamente ela poderia crescer e ela poderia nocautear o sistema de saúde, como aconteceu, por exemplo, na Itália, na Espanha. Por exemplo, aconteceu no Equador, em Guayaquil, que nocauteou não apenas o sistema de saúde, mas o próprio sistema funerário. Então, se ela chegasse rápido demais, não teríamos condições de ter os leitos, nem assistência, nem UTI para toda a população. Então, as pessoas na Itália, na Guayaquil, morreram sem chegar uma chance de ser tratadas. Morreram e não tinham nem como ser enterradas. A gente viu as cenas de que aconteceu em Guayaquil. Então, qual a estratégia? A estratégia é, através do isolamento social, achatar a curva, postergar o pico para que o pico fosse menor, mais abrandado, e ao mesmo tempo, por outro lado, aumentar a capacidade hospitalar com a construção de hospitais de campanha, com o aumento de leitos dedicados à Covid e assim por diante. Então, a estratégia foi basicamente o quê? Através do isolamento, achatar a curva e do outro lado, aumentar a capacidade hospitalar. Ganhar tempo. Para essa construção. Isso nós praticamos e acredito que a estratégia foi bem sucedida na cidade. Então, nós não tivemos o colapso do nosso sistema e, eventualmente, esse colapso só pode existir se, eventualmente, tivermos um outro pico mais na frente. Aí, será que vamos ter outro pico? Essa é uma questão. Nós estamos observando em alguns países e outras cidades também essa volta de uma espécie do que estão chamando de segunda onda. Na França, na Alemanha já tem, na Espanha é preocupação. O senhor acredita que com esses dados, essa barreira de proteção que o senhor falou, imunológico, isso pode fazer o Teresinense pensar que não teremos essa chance? Veja bem, o que está sendo discutido no resto do mundo, especialmente no hemisfério norte, é a possibilidade de uma segunda onda. Porque, veja só, você tem aumentos que são aumentos sazonais, a tendência é de queda, mas você tem momentos que sobe, depois desce e tal.
é importante quando você vê a série histórica, a série estatística, você vê que a tendência é de queda, mas eventualmente você tem uma subida ou descida de uma semana para outra, e isso às vezes confunde. As pessoas às vezes se deixam dominar por um certo análise de elevador, de sobe e desce, e se esquecem de ver a tendência que está acontecendo. E eu acho que esses gráficos são perfeitos porque mostram a tendência do que está acontecendo. Agora, eventualmente nós podemos ter um outro pico, essa curva poderá retomar e chegar a um outro pico. Essa é uma discussão que está sendo feita grande agora no Hemisfério Norte. Por quê? Porque o Hemisfério Norte está prestes a começar o seu inverno. O inverno no Hemisfério Norte começa aí no final de dezembro. Então, basicamente, aumenta a aglomeração, porque ninguém sai para o meio da rua, começa a esfriar o clima, a neve chega e as pessoas passam a ser mais aglomeradas dentro dos próprios ambientes, quer seja privados, quer seja de trabalho e assim por diante. Então, a grande preocupação é que esse vírus ele teve algum tipo de comportamento parecido com os outros vírus gripais. Como, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bastante concreto no Brasil. No Brasil, as cidades que foram mais atacadas foram aquelas cidades que estavam saindo do inverno ou estavam iniciando ou no meio do inverno. As capitais do Norte e Nordeste, por exemplo, foram muito atacadas. Então, por exemplo, Manaus. Manaus foi a cidade que mais sofreu, que foi a colapso claramente no Brasil, foi Manaus. Mas Manaus estava saindo do seu inverno. O inverno no Brasil, na região Norte e Nordeste, ele vem da Amazônia, correndo, passa pelo meio norte, chega lá até o Pernambuco. Na Paraíba, para saber se vai ter um bom inverno ou não, lá os agricultores perguntam, vem cá, choveu no Piauí? Porque se choveu no Piauí, daqui a pouco vai chover lá, né? Então, no Ceará, por exemplo, é São José. Para a gente é antes de São José. Então, dizer que, quer dizer, o que aconteceu no Norte e Nordeste do Brasil indica que existe alguma influência sazonal e que o inverno, eventualmente, pode ter um componente relacionado à expansão do coronavírus. E quando chegou no Centro-Sul, o inverno foi muito mais abaixo, tanto é que os picos, e a epidemia chegou no Centro-Sul depois de que já tinha chegado ao pico no Norte e Nordeste. Então, existe alguma evidência, o Ministério da Saúde mostra isso claramente, nós temos várias regiões onde existe a expansão do vírus. E tem alguma evidência de que que essas regiões foram influenciadas pela questão do inverno. Então, um debate interessante que está sendo feito, e importante que está sendo feito, é saber se no próximo inverno nós vamos ter ou não um novo pico. Uhum. É por isso que nós vamos ter que monitorar e saber o que vai acontecer, por exemplo, no Hemisfério Norte, e que vai acontecer, por exemplo, nas cidades que têm um inverno antes do que o nosso, como, por exemplo, Manaus, como as cidades de médio e grande porte na região norte. Então, esse é um cenário que vai estar em aberto para ser discutido, acredito que deve ser lá para o próximo ano. Nosso inverno, eventualmente, começa, até algumas chuvas em janeiro, em dezembro, mas, eventualmente, o nosso inverno começa mesmo aí de janeiro, que se intensifica no mês de fevereiro. E o nosso pico de síndromes gripais, na verdade, ele começa a ascensão lá para março, abril, e chega a seu pico aí de maio para junho. E está muito mais ligado, então, esse comportamento ao comportamento das pessoas, a aglomeração, do que propriamente do vírus. Não é que o vírus se dá bem ou pior. Tem uma discussão interessante, basicamente o seguinte, porque em relação à gripe normal, a tal da influenza, você tem muita mutação do vírus, né? Uhum. Então, quando a gente vai fazer uma vacina do vírus, a gente toma uma vacina contra o vírus das estações anteriores, mas o vírus está se mutando e que, eventualmente, algum tipo de imunidade escapa, não é coberta. Então, a gente não sabe, outra questão também, se essa mutação desse vírus, se ela vai ser grande o suficiente, porque já existem algumas variedades, algumas mutações, se ela vai ser grande o suficiente, vai se disseminar de sorte que ela possa contribuir também com essa sazonalidade. Então, então é importante ter tranquilidade em relação a isso. Eventualmente, nós não temos, em Teresina, com os dados disponíveis, isso é importante dizer, com esses dados que nós temos monitorado ao longo do tempo, nós não temos nenhuma evidência de segunda onda em Teresina. Pelo que se discute internacionalmente, eventualmente, nós temos que estar monitorando esse quadro para que no próximo inverno a gente esteja devidamente precavido e evite qualquer tipo de problema. Agora, ninguém tem certeza de que isso vai acontecer no próximo inverno. É apenas uma possibilidade que muitos países estão trabalhando e muitos países estão monitorando, né? O inverno do Hemisfério Norte, ele começa mais cedo do que o nosso, e o inverno de outras cidades do Norte, por exemplo, começa também mais cedo que o nosso. Então, vai ser um momento importante de se monitorar o que está acontecendo, porque, eventualmente, aquilo que acontecer lá, eventualmente, poderá acontecer aqui.
Prefeito, queria agradecer ao senhor pela presença aqui no nosso Jornal do Piauí, falando a respeito desses gráficos, esses números, trazendo essas boas notícias. Queria muito agradecer a sua participação. Obrigado por ter vindo. Para fechar, gostaria apenas de esclarecer que esses dados são relacionados a Teresina. Certo. Isso não quer dizer que em todo o estado do Piauí nós tenhamos esse mesmo comportamento. O governo de São Paulo, por exemplo, desenvolveu um monitoramento de todas as regiões do estado. Prefeito, como eu vejo que o senhor tem outros temas para falar, eu queria convidar o senhor a continuar conosco. Um prazer. Nós vamos ter que interromper só para propaganda eleitoral obrigatória, mas nós voltamos e aí a gente continua conversando com o prefeito sobre essas questões importantes para a cidade e também para o estado. Voltamos daqui a pouquinho. Bom, o senhor falava que os números eram... Falava de Teresina, os números eram da capital. Diante disso, o senhor pensa já na possibilidade do fechamento dos hospitais de campanha, prefeito, que foram abertos? Basicamente, nós não chegamos ainda a esse fechamento, porque nós não sabemos o que eventualmente está acontecendo no interior. E não sabemos o que poderá acontecer, por exemplo, nessa questão do inverno. Então, por precaução, os hospitais de campanha continuam abertos para qualquer eventualidade que apareça ao longo desse caminho. É importante salientar que Teresina tem esse sistema de monitoramento, que foi feito lá desde meados de março, concluído aí em meados de abril. E a gente tem feito, né, toda essa fotografia, né, todo esse acompanhamento da evolução da doença com 7 grandes métricas, 7 grandes medidas, 7 grandes indicadores que caracterizam, né, que aqui foram apresentados 4 desses indicadores. Nós não temos esses dados para o restante do estado do Piauí. Quer dizer, eu não sei se a Secretaria de CESAP tem, a Secretaria de Saúde do Estado tem, mas se tem, não colocou à disposição de forma pública. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele fez isso, o Estado grande também, como o nosso, e ele fez isso, acompanhamento com esses indicadores, né, por cada uma das regiões do Estado. Então, lá no Estado de São Paulo, você pode ter uma região que está em vermelho, uma está em verde, outra, enfim, uma pode estar em ascensão. Então, de acordo com a realidade de cada região, o governo do Estado, tendo as boas informações, pode tomar as decisões cabíveis. Então, o que nós temos são dados para Teresina e em relação ao interior do Piauí, o que nós temos são dados agregados. Esses dados agregados apontam também em termos de queda no estado do Piauí. E nós temos indicadores aqui em Teresina daqueles que vêm do interior para cá. Também já passamos do pico no interior, que foi eventualmente aí em agosto. Agora, como o Piauí e o interior não é homogêneo, são várias regiões distintas. A gente sabe, por exemplo, que o norte do estado foi atacado na mesma época de Teresina. A gente não sabe as informações sobre o centro, sobre o centro-sul. Então, como o estado do Piauí não é homogêneo, o litoral, o interior não é homogêneo, a gente não pode dizer que em todo o Piauí a doença está em queda. Eventualmente você pode ter a grande maioria em queda e pode ter em algumas regiões em ascensão. Algumas informações que vazaram na imprensa, que saíram na imprensa, por exemplo, em relação ao São Raimundo. Então, eventualmente, você pode ter uma região em determinada localidade do estado que esteja em alta. Mas, enfim, em relação a Teresina, os nossos indicadores nos permite concluir que nós estamos em queda e que nenhum tipo de retomada de qualquer tipo de atividade influenciou ou gerou uma segunda onda. Na realidade, a discussão sobre segunda onda tem a ver com o inverno e tem a ver com o que está acontecendo, né, nas mudanças de estações. Futuro lockdown, então, fica um pouco distante dessa possibilidade, né? Futuro fechamento de atividade. A quantidade de informações que nós temos hoje, como esses gráficos que você mostrou, essas informações nos permitem tomar decisões não baseadas em eu acho que, eu vi no jornal que, não, alguém me disse que, fulano quer, fulano não quer, fulano é contra. A gente pode agora, com toda tranquilidade, tomar decisões baseadas em evidências e não em achismo, e não em opinião pessoal, subjetiva. Quer dizer, nós temos um conjunto de dados que nos dão a realidade do processo ao longo do tempo, a realidade da doença na cidade, a evolução da doença, e que nos permitem agir de forma apropriada, né? Se eventualmente nós tivermos a confirmação de que estamos entrando na segunda onda, obviamente caberá ao prefeito, ou atual ou futuro, tomar as providências cabíveis. Eu quero agradecer ao senhor, prefeito Firmino Filho. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. A satisfação estar aqui, agradeço a oportunidade para, de certa forma, prestar contas para a população desse processo de monitoramento e também processo de assistência que a Prefeitura tem travado nessa luta, né? Nossa cidade sofreu muito, né, a partir de março, dizer que naquele período nós passamos momentos de muita dificuldade. A gente não sabia o que ia acontecer com a vida da gente, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Naquelas noites mal dormidas, eu confesso para vocês que eu pedi muito a Deus que nos desse sabedoria para tomar boas decisões. Nós lutamos,
lutamos. Teresina não fugiu da luta. Nosso batalhão de frente foram os nossos trabalhadores de saúde que se agigantaram nessa crise. Teresina se orgulha dos seus trabalhadores de saúde. Nós sofremos muito, tivemos muitas lágrimas derramadas em Teresina por conta dessa crise. Essa crise chegou ao seu pico aí em junho. De lá para cá, nós temos tido uma queda, e essa queda que tem nos permitido retornar a alguma normalidade. Mas, enfim, Teresina avançou muito, mas nós ainda não vencemos. A vitória final só acontecerá quando a gente tiver a vacinação à disposição de todos. E é importante dizer que essa vacinação em massa deverá, de forma realista, acontecer lá em meados do próximo ano. Exatamente por isso que nós temos que continuar monitorando todo esse processo, justamente por isso que eu estou aqui prestando contas do que a Prefeitura tem monitorado ao longo do tempo, e dizer que temos que continuar atentos, né? Porque esse inimigo, esse invisível, ele é muito desconhecido da humanidade. Ele apareceu, ele é conhecido da humanidade há menos de um ano, então a gente não sabe o que pode acontecer. Essa é a segunda onda, vai acontecer no inverno? Sim ou não? A gente não sabe, tem que monitorar, tem que ter boas informações para agir no momento certo. E não apenas isso, é importante também que a gente possa ter essa consciência de que nós temos que agir também em cima das consequências dessa crise. Veja só, o que minimizou muito o dano social dessa crise foi o auxílio emergencial, que já foi cortado pela metade, caiu para 300, e vai acabar agora em dezembro. E em janeiro, como é que vai ser? E o desemprego em massa que vai ficar? Então nós vamos ter muitas dificuldades sociais, muito desemprego, e é necessário que nós possamos não apenas monitorar, mas agir de forma apropriada para minimizar o sofrimento da nossa população. Então esse é o papel da Prefeitura, e a gente tem buscado muita sabedoria para que a gente possa decidir bem e agir bem para proteger a vida da nossa população. É interessante, meu caro Joel, que ao longo de todos os 168 anos de existência de Teresina, nós não passamos por nenhuma crise como essa. Nem a geração dos nossos pais, dos nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, nenhuma. Nenhum prefeito, quer dizer, ao longo de todos os 168 anos, teve essa missão de enfrentar uma confusão desse tamanho. E eu, naquela noite também mal dormida, a gente também agradecia muito a Deus, porque Deus não deu essa missão de liderar esse processo, quando a gente já tinha menos cabelos, já tinha mais cabelos brancos, já tinha, portanto, maturidade para tomar decisões. Eu ficava imaginando, a pessoa, se tivesse acontecido isso, quando eu tinha... 1997. Era um de prefeito, 33 anos, será que eu teria tido as mesmas decisões, a mesma firmeza? Eu não sei. Enfim, mas Deus sabe o que faz. Então eu só tenho a agradecer a Deus por essa força que nos deu, essa experiência que nos deu para que a gente estivesse mais ou menos à altura, né, do desafio que nós tivemos nesse ano de 2020. Um ano muito difícil para todos, ele não acabou ainda, essa crise não acabou, deverá se prolongar para 2021. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente precisa continuar atento contra esse inimigo. Quero agradecer. Prefeito Firmino Filho, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço.